Os tesouros dos deuses. A esposa de Thor era Bela Sif, uma Aesir. Thor a amava por ser quem ela era, mas também por seus olhos azuis, sua pele alva, seus lábios vermelhos e o seu sorriso. E ele amava seus longuíssimos cabelos, que eram da cor de um campo de cevada no fim do verão. Thor acordou e encarou Sif, que ainda dormia. Ele coçou a barba. Em seguida, cutucou a esposa com a mão enorme. "O que aconteceu?" perguntou o deus. Sif abriu os olhos. Eles eram da cor do céu no verão. "O que aconteceu com o quê?" perguntou ela e então mexeu a cabeça. Sif estava confusa, ergueu os dedos, intrigada, tocando o couro cabeludo, careca e rosado. Depois olhou para o Thor, horrorizada. "Meu cabelo!" Thor assentiu. "Sumiu", constatou o deus. "Ele deixou você careca." "Ele? Ele quem?" perguntou Sif. Thor não respondeu. Atou Midgard seu cinturão de poder que dobrava sua força. "Loki", explicou. "Isso é obra de Loki." "Como pode ter tanta certeza?" indagou Sif, passando a mão pela cabeça careca compulsivamente, como se o toque delicado de seus dedos fosse fazer o cabelo voltar a crescer. "Porque sempre que alguma coisa estranha acontece, penso logo que é culpa de Loki. Poupa muito tempo", explicou o deus. A porta dos aposentos de Loki estava trancada, então Thor a botou abaixo, explodindo-a em pedacinhos. Ele ergueu Loki pelos pescoços e perguntou simplesmente: "Por quê?" "Por que o quê?" Loki era a face da mais perfeita inocência. "O cabelo de Sif, o cabelo dourado de minha esposa, era tão bonito. Por que você o cortou?" 100 expressões diferentes misturaram-se no rosto de Loki. Em sua face havia um ar astuto e enganador, truculento e confuso, tudo ao mesmo tempo. Thor o sacudiu com força. Loki olhou para baixo, se esforçando ao máximo para parecer envergonhado. "Achei que seria engraçado. Eu estava bêbado." Thor franziu a testa. "O cabelo era a glória de Sif. Vão pensar que raspei a cabeça dela como castigo. Que ela fez o que não devia com quem não devia." "Bem, é verdade. É mesmo", respondeu Loki. "É provável que pensem nisso. E, bem, infelizmente, considerando que raspei o cabelo pela raiz, ela vai passar o resto da vida completamente careca." "Ah, não vai não." Thor encarou Loki, erguendo bem acima da cabeça, com uma carranca trovejante. "Bem, temo que vá sim. Mas Sif pode usar chapéus, lenços." "Ela não vai passar o resto da vida careca", interrompeu Thor. "Porque se você, Loki, filho de Laufey, não fizer o cabelo dela crescer agora mesmo, vou quebrar cada osso do seu corpo. Todos, um por um. E se o cabelo não crescer direito, eu vou voltar e quebrar todos os seus ossos outra vez. E de novo. Se eu praticar todos os dias, em pouco tempo ficarei bom nisso", comentou ele, soando um pouco mais animado. "Não", pediu Loki. "Não tenho como devolver o cabelo. Não é assim que funciona." "Acho que hoje vou levar 1 hora para quebrar todos os ossos de seu corpo", refletiu Thor. "Mas aposto que, com paciência, consigo reduzir esse tempo para 15 minutos. Vai ser bem interessante descobrir." E Thor quebrou o primeiro osso. "Anões!" gritou Loki. "Como?" "Os anões, eles conseguem fazer qualquer coisa. Vão criar um cabelo dourado para Sif, um cabelo que vai se unir com a cabeça e crescer normalmente. Fios dourados, perfeitos. Eles podem fazer isso. Juro." "Então é melhor você se apressar", sugeriu Thor, largando Loki no chão. Loki se levantou, meio sem jeito, e saiu correndo antes que Thor pudesse quebrar mais algum osso seu. Ele calçou os sapatos que lhe permitiam viajar pelos céus e foi para Svartalfheim, onde ficam as oficinas dos anões. Constatou que os mais engenhosos eram 3 anões conhecidos como os Filhos de Ivald. Loki foi até a forja subterrânea dos 3 anões. "Saudações, filhos de Ivald. Ouvi dizer nas minhas andanças que Brock e seu irmão Eitri são os melhores artesãos anões deste tempo e de todos os outros", comentou Loki. "Não é verdade", retrucou um dos filhos de Ivald. "Nós é que somos. Nós somos os maiores artesãos que existem."
mas me garantiram que Brock e Eitri sabem forjar tesouros tão bons quanto os de vocês. Mentiras! Exclamou o mais alto dos filhos de Ivaldi. Eu não confiaria naqueles incompetentes de mão furadas nem para ferrar um cavalo. O menor e mais sábio dos filhos de Ivaldi apenas deu de ombro. Não importa o que eles fazem, nós conseguimos fazer melhor. Soube que eles desafiaram vocês a produzir 3 tesouros, comentou Loki. Os deuses Aesir vão julgar quem é o melhor forjador. Ah, por falar nisso, um desses tesouros tem que ser cabelo. Cabelo dourado, do tipo que nunca para de crescer. Nós podemos fazer isso, respondeu um dos filhos de Ivaldi. Até mesmo Loki tinha dificuldades de diferenciá-los. O deus da trapaça atravessou a montanha para visitar o anão chamado Brock na oficina que ele compartilhava com o irmão Eitri. Os filhos de Ivaldi estão forjando 3 tesouros para presentear os deuses de Asgard, anunciou Loki. Os deuses vão julgar quais são os melhores, e os filhos de Ivaldi me pediram para lhes trazer uma mensagem. Os 3 estão confiantes de que você e seu irmão não conseguem forjar nenhum tesouro tão bom quanto os deles. Chamaram vocês de incompetentes de mão furada. Brock não era tolo. Isso não está me cheirando bem, disse o anão. Tem certeza de que não é uma de suas tramóias? Criar um conflito entre os filhos de Ivaldi e nós parece tipo de coisa que você faria. Loki fez a expressão mais sincera de que era capaz, que era impressionantemente sincera. Isso não tem nada a ver comigo, declarou em tom inocente. Eu só achei que vocês deveriam saber. E não vai ganhar nada com essa disputa? Perguntou Brock. Nada mesmo. Brock assentiu e olhou para Loki. O irmão de Brock, Eitri, é que era o grande artesão, mas Brock era o mais inteligente e o mais determinado. Bem, então ficaremos muito felizes em enfrentar os filhos de Ivaldi em um teste de habilidade a ser julgado pelos deuses. E não tenho dúvida de que Eitri conseguirá forjar tesouros melhores e mais complexos do que os dos filhos de Ivaldi. Mas que tal uma aposta? No que você está pensando? Perguntou Loki. Quero a sua cabeça em troca dos tesouros, declarou Brock. Se ganharmos o desafio, meu irmão e eu ficaremos com ela. Tem muita coisa acontecendo nessa sua cabeça, Loki, e eu tenho certeza de que Eitri poderia transformá-la em um dispositivo maravilhoso, uma máquina de pensar, talvez, ou um tinteiro. O sorriso de Loki não vacilou, mas ele fechou a cara por dentro. O dia tinha começado tão bem. Ora, seria apenas uma questão de garantir que Eitri e Brock perdessem o concurso. Os deuses ainda receberiam as 6 maravilhas dos anões, e Sif recuperaria seu cabelo dourado. Ele podia fazer isso. Era Loki, afinal. É claro, concordou o deus. Minha cabeça. Sem problema. Do outro lado da montanha, os filhos de Ivaldi forjavam seus tesouros. Loki não estava preocupado com eles, mas precisava garantir que Brock e Eitri não conseguissem. Na verdade, nem poderiam vencer a disputa. Brock e Eitri entraram na forja. O interior estava escuro, iluminado apenas pelo brilho laranja do carvão em brasa. Eitri pegou um pedaço de couro de porco de uma prateleira e jogou na forja. Estava guardando esse couro para uma situação como esta, comentou o anão. Brock apenas assentiu. Muito bem, começou Eitri. Você fica no fole, Brock. Não pare de bombear. Preciso que a forja fique bem quente e preciso que a temperatura seja constante, ou não vai funcionar. Bombeie. Bombeie sem parar. Brock começou a bombear o fole, enviando um fluxo de ar rico em oxigênio bem para o coração da forja, aquecendo tudo. Já tinha feito aquilo muitas vezes. Eitri ficou olhando até se dar por satisfeito, convencido de que tudo estaria de seu gosto. O anão saiu para trabalhar em sua criação do lado de fora da forja. Quando abriu a porta para sair, um inseto grande e preto entrou voando. Não era nem uma mutuca, nem uma mosca varejeira. Era ainda maior. O inseto entrou voando, circulando a forja com malícia.
Brock ouviu os martelos de Eitri do lado de fora. Ouvia o irmão limando, torcendo, moldando e martelando. A enorme mosca preta, a maior e mais preta que já se viu, pousou na mão de Brock. As mãos do anão estavam no fole. Ele não parou de bombear para espantar o inseto. A mosca deu uma picada dolorida nas costas de sua mão. Brock não parou de bombear. A porta se abriu. Eitri entrou e retirou o trabalho da forja com todo cuidado. Ao que parecia, era um enorme javali com pelo de ouro reluzente. Bom trabalho, elogiou Eitri. Se tivesse só um grau mais quente ou mais frio, isso tudo teria sido um desperdício de tempo. Você também fez um bom trabalho, irmão, comentou Brock. A mosca preta lá no teto da oficina fervilhava de raiva e ressentimento. Eitri pegou um bloco de ouro e jogou na forja. Muito bem, falou. Este tesouro vai deixar os deuses impressionados. Quando eu disser, comece a bombear o fole. Então, aconteça o que acontecer, não reduza o ritmo, não acelere, nem pare. É um trabalho delicado. Pode deixar, respondeu Brock. Eitri saiu da sala e começou a trabalhar. Brock esperou até ouvir o comando do irmão e então começou a bombear o fole. A mosca negra voou pelo aposento, pensativa. Então pousou no pescoço de Brock. O inseto desviou-se com delicadeza de um filete de suor. O ar estava quente e abafado na forja. Então picou o pescoço de Brock com toda a força. Sangue escarlate escorreu junto com o suor no pescoço do anão, mas ele não parou de bombear. Eitri voltou. Tirou da forja um bracelete em brasa, branco de tão quente. Jogou-o no poço de resfriamento feito de pedra. Uma nuvem de vapor se elevou quando o bracelete afundou na água. Ele foi esfriando, passando depressa para laranja, depois para vermelho em brasa e por fim para dourado. Vou chamá-lo de Draupnir, anunciou Eitri. Gotejante? Que nome engraçado para um bracelete, comentou Brock. Não no caso deste, retrucou seu irmão e explicou a Brock o que havia de tão especial naquela criação. Agora, começou Eitri, tem uma coisa que venho pensando em fazer faz muito tempo, minha obra-prima. Mas vai ser ainda mais complicado do que os outros tesouros, então você sabe o que precisa fazer. Bombear sem parar? Sugeriu Brock. Isso mesmo. Ainda mais que antes. Não altere o ritmo, ou o trabalho todo será arruinado. Eitri pegou um filete de ferro gusa, maior do que qualquer lingote que a mosca negra, que na verdade era Loki, tinha visto e o carregou até a forja. Eitri saiu e, aos gritos, ordenou que o irmão começasse a bombear. Brock bombeou, e os martelos de Eitri soaram conforme o anão puxava, moldava, soldava e unia. Loki, em sua forma de mosca, decidiu que não havia mais tempo para sutilezas. A obra-prima de Eitri impressionaria os deuses de Asgard e ele perderia a cabeça se eles ficassem impressionados o suficiente. Loki pousou entre os olhos de Brock e começou a picar suas pálpebras. O anão continuou bombeando, os olhos ardendo. Loki picou mais fundo, com mais força, cada vez mais desesperado. Sangue corria das pálpebras do anão, entrando nos olhos, percorrendo pelo rosto, deixando-o cego. Brock apertou os olhos e balançou a cabeça, tentando se livrar da mosca. Virou a cabeça de um lado para o outro. Contorceu a boca, tentando soprar a mosca para longe. Não adiantou. A mosca continuava picando e o anão só conseguia ver sangue. Uma dor lacinante tomava sua cabeça. Brock se preparou e, no final do movimento, rapidamente retirou uma das mãos do fole e tentou acertar a mosca. Foi um golpe tão rápido e tão forte que Loki mal escapou com vida. O anão pegou outra vez o fole e continuou bombeando. Chega! Exclamou Eitri. A mosca negra voou para longe do aposento. Trôpega! Eitri abriu a porta, o que permitiu que o inseto escapasse. O anão olhou para o irmão, desapontado. O rosto de Brock estava coberto de suor e sangue. Não sei o que estava acontecendo naquela hora, comentou Eitri. Mas quase estragou tudo. No fim, a temperatura ia e vinha. Por isso não ficou nem de perto tão impressionante quanto eu esperava. Teremos que esperar para ver.
Loki, na forma de Loki, entrou pela porta aberta. Então, tudo pronto para o desafio? Perguntou. Brock vai a Asgard apresentar meus tesouros aos deuses e cortar sua cabeça, respondeu Eitri. Prefiro ficar aqui, na forja, trabalhando. Brock encarou Loki por trás das pálpebras inchadas. Mal posso esperar para cortar sua cabeça, disse o anão. Agora é pessoal.